Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com você, seja com todos nós. Eu quero trazer uma breve saudação em dizer para cada um dos irmãos que a palavra de Deus, ela não muda. Ela continua sendo a mesma hoje, amanhã, a depois e até se cumprir tudo aquilo que está escrito. A realidade é essa. Hoje, nos dias atuais, as pessoas querem, de uma certa forma, trazer um evangelho para as pessoas em que as pessoas possam se adaptar a esse evangelho mentiroso que muitas das pessoas estão falando e misturando o santo com o profano. A realidade é essa. Estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis para os verdadeiros pastores. Os verdadeiros pastores. Anotem bem o que eu estou falando. Para os verdadeiros pastores. Porque aqueles que não são verdadeiros, eles vão continuar introduzindo os falsos ensinamentos e reunindo muitas pessoas. A palavra de Deus, ela não muda. Ela permanece, ela é imutável. Aleluia! Por isso que eu vos trago uma breve saudação sobre a palavra. Esta palavra que eu vos falo, ela é de Deus. A palavra é de Deus. A Bíblia diz que se vocês ouvirem as minhas palavras e as praticarem, vocês serão semelhantes ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Que edificou sua casa sobre a rocha. Eu vou repetir novamente. Que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as chuvas, vieram contra aquela casa, mas aquela casa não caiu porque estava firmada na rocha. Olhem, que coisa profunda de Deus para a sua vida. Essa passagem bíblica está em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Está por aí. Depois os irmãos peguem a Bíblia e leiam essa passagem em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela não muda. O que acontece é que as pessoas estão mudando o que está escrito. Estão mudando a Bíblia, ou seja, estão trazendo uma interpretação errada das Escrituras para as pessoas, para trazer essas pessoas, ou seja, para aquele local que foi consagrado para a adoração a Deus. Essas pessoas, elas fazem com que esse lugar seja lotado de pessoas. E eu não estou dizendo que isso seja errado. Mas quando você não prega a Bíblia, a palavra de Deus, a igreja, ela só é igreja, entendam isso. A igreja só é igreja quando ela prega a palavra de Deus. A igreja só é igreja quando ela prega a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus.
Uma igreja que não prega, uma igreja que não denuncia o pecado, não pode ser considerada uma igreja. Entende? Não pode ser considerado como uma igreja, porque a igreja foi constituída por Deus para denunciar o pecado, para apontar o pecado. Eu sei, vocês vão citar para mim Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados. Não, gente, eu não estou falando, eu não estou falando de julgamento, não. Eu estou falando de denunciar o erro. E quando eu falo de denunciar o erro, eu estou falando, não é só para você. Eu estou falando para todas as pessoas que existem na Terra. Entendam isso. Eu quero que você compreenda uma coisa. Esse evangelho que as pessoas estão pregando, que ele não é o evangelho verdadeiro. Não é o evangelho verdadeiro. Quando nós falamos do amor, a Bíblia fala em 1 João, capítulo 3, versículo 18, filhinhos, não amemos de palavras, mas de fato e de verdade. Filhinhos, não amemos de palavras, mas de fato e de verdade. Essa é a mensagem. Você pode dizer que me ama e digamos que eu esteja fazendo algo de errado e você diz que me ama, mas você não denuncia o meu pecado. Você não me ama. O teu amor é apenas um amor de palavras. Você quer me segurar naquele local onde foi consagrado para adoração a Deus e ponto final. É isso que você quer. Quando você ama alguém de verdade, você diz, olha fulano, isso que você está fazendo está errado. Conserta a tua vida. Põe a tua vida no altar de Deus. Conserta a tua vida. E se essa pessoa que está ouvindo esta exortação, se ela for realmente de Deus, se ela quiser morar com Deus, se ela quiser viver com Deus, ela vai dizer sim, eu vou me consertar. Eu vou colocar minha vida no altar do Senhor. Nós não podemos mudar o que está escrito. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, que em João, diz o seguinte, João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, quando alguém diz, você quer aceitar Jesus Cristo? Eu não estou chamando você para mudar de religião, não estou dizendo, eu quero que você aceite Jesus Cristo. Eu não estou chamando você para sair do catolicismo, do espiritismo, da Umbanda. Eu só quero que você aceite Jesus Cristo. Isso é um evangelho mentiroso. Quando nós chamamos as pessoas a Cristo, nós estamos dizendo a elas que elas devem abandonar o espiritismo e uma série de outras coisas. Bebidas, drogas. Quando nós convidamos essas pessoas para aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador, nós estamos dizendo a elas que para seguir a Cristo é necessário renúncia. É necessário renúncia. Aqueles que estão vivendo de maneira ilícitas, tipo, estão vivendo amancebados,
precisam voltar para Jesus Cristo, abandonando os seus pecados. O Evangelho de Jesus Cristo é esse. Quando João Batista, as pessoas foram para serem batizadas por ele, ele disse o seguinte: olha, quem vos induziu a fugir da ira futura? Criai, pois, o fruto digno do arrependimento, e não começais a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que Deus pode suscitar filhos a Abraão destas pedras. O machado está posto à raiz. Aleluia! E sabe por que João Batista falou isso? Ele falou isso porque ele não estava interessado em coisas que as pessoas poderiam oferecer a ele, não. João Batista estava interessado em ver essas pessoas sendo salvas. E para que essas pessoas sejam salvas e continuem salvas, é necessário que elas abandonem o pecado. Hoje em dia, existe uma moda que eles criaram. Por exemplo, eu sou um cantor gospel, e ao mesmo tempo em que eu canto músicas gospel, em adoração ao Deus Todo-Poderoso, eles criaram uma doutrina em que você pode cantar para Deus e pode também cantar músicas mundanas, tipo como músicas sertanejas, músicas de... E isso é um engano. Eu sei. Eu sei, os pastores, a maior parte deles não ensinam sobre isso. Eu sei. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Não tem como você servir a Deus. Não tem como misturar o santo com o profano. Ou você é santo, ou você é profano. Não tem como você ser de Deus e ser do diabo. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não há duas opções para você seguir. Só existe uma opção para você seguir. Ou você segue a Deus, ou segue ao diabo. Antigamente, quando uma pessoa aceitava Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, digamos que ele fosse um lutador de boxe, e quando ele aceitava Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele abandonava aquilo que as pessoas hoje chamam de profissão. Ele abandonava aquele esporte que ele estava praticando, que é o boxe. Ou, digamos, um jogador famoso que está no auge da sua carreira e de repente ele confessava Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele abandonava o futebol. Por quê? Porque o Evangelho era pregado, o Evangelho era falado que sem santificação ninguém verá a Deus. Aí vem o inimigo, enganando as pessoas, semeando na mente das pessoas o erro em que essas coisas elas não atrapalham na vida espiritual. Vem eles ensinando essas coisas. Mas o que eu quero trazer a você é que a palavra de Deus ela não muda. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, elas permanecem para sempre. As minhas palavras permanecem para sempre. E quando a palavra de Deus fala lá em Gálatas capítulo 5, dizendo que os idólatras, todos aqueles que praticam a iniquidade, as obras da carne, tá todo mundo te chamando, a gente tá aqui em Targatinga. Deixa eu te falar. Entrarão. Você não lembra de nós? Você esqueceu a gente. Por isso,
Essa mensagem é para Glória, você. meu. Que Deus Grita pode ali, estar mãe. abençoando a sua vida de forma sobrenatural. Eu quero que você entenda sobre isso. Ah, mas, pastor, eu não estou conseguindo deixar as coisas erradas. Nós vamos orar para que você consiga. É isso. Vamos orar para que você consiga abandonar. Porque abandonar o pecado é difícil. Mas com esforço, com oração, a gente consegue. Que Deus abençoe a você e toda a sua família, em nome de Jesus.